Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Este livro terceiro é composto de 11 capítulos, estamos no capítulo 8, que trata da sétima lei moral, que é a lei do progresso. E estamos falando sobre a influência do espiritismo no progresso. Ontem vimos a primeira questão deste item, hoje vamos para a questão 799, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Excelente, né? De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta dos espíritos superiores: destruindo o materialismo, destruindo a ideia de que a vida começa aqui e acaba aqui, e que nós somos o corpo físico. Destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens, os espíritos encarnados, compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Porque se nós acharmos que nossos verdadeiros interesses estão na matéria, nós vamos fazer qualquer coisa para chegar lá. Se nós sabemos que somos espíritos encarnados, enfrentando provas e expiações para crescer espiritualmente, nos aproximando de Deus, e para isto buscar fazer o bem possível que esteja ao nosso alcance em cada situação da nossa vida, sempre, tudo muda, não é? Os nossos verdadeiros interesses são espirituais. Aqui a materialidade é valiosíssima, porque vai ser o bem agir aqui, em qualquer e toda situação que se nos apresente, que nós vamos efetivamente crescer, não é? Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, porque isso a doutrina espírita traz, não é? Conhecimento. Nossa razão passa, então, a entender e a nossa fé passa a ser raciocinada. Eu creio, porque eu sei agora quem sou. Aquela história, de onde vim, de onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, tudo faz sentido. Então, a estrada se ilumina bem mais clara à minha frente. Continuam os espíritos respondendo. Continuando, como a vida futura não mais está velada, escondida, só os iniciados sabiam sobre isso. Hoje em dia é público. O homem, então, o espírito encarnado, perceberá que pode garantir seu futuro por meio do presente. Exatamente a nossa ação. Mas para isso temos que conhecer. É a nossa ação que garante o nosso crescimento, não é? Destruindo os preconceitos de seita, castas e cores, ainda dizem que o espiritismo é racista. Senhor. Tem quem diga, claro, quem não conhece. A ignorância faz isso. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Sim, somos espíritos, filhos de Deus, nosso Pai. Então, agindo de acordo com a lei de Deus, que é o amor entre todos nós, como família universal, e fazermos o possível uns pelos outros. É isto mesmo, não é? Ensinar a grande solidariedade que os há de unir como irmãos.
Questão 800. Uau, já estamos nas 800. Pergunta Kardec. Não será de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o apego às coisas materiais? Não será de temer isso? Respondem os espíritos superiores. Seria conhecer bem pouco os homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. Não. Trabalho e tempo, trabalho e tempo. Só assim, efetivamente, se dá o nosso amadurecimento, não é? Trabalho e tempo. Seria conhecer bem poucos homens, imaginar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco, conforme os indivíduos, e é preciso, sim, cada um tem seu ritmo, não é? E é preciso que passem algumas gerações para que se apaguem completamente os vestígios de velhos hábitos. Então, velhos hábitos não vai ser numa encarnação. Passem algumas gerações encarnando, não é? Para que se apaguem completamente os vestígios de certos hábitos, de velhos hábitos. A transformação, portanto, só poderá operar-se com o tempo, gradualmente e de modo progressivo. Ou seja, é gradual, mas é progressivo. Para frente, para o alto. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Esse véu da ignorância. O espiritismo vem rasgá-lo inteiramente. Entretanto, mesmo que só conseguisse corrigir um único defeito do homem, já lhe teria feito dar um passo. E por isso mesmo, produzido um grande bem, pois esse primeiro passo lhe tornará mais fácil os passos seguintes, os outros passos. Questão 801, pergunta Kardec. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Faz sentido. Cada coisa tem o seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram. Os espíritos. Jesus, mesmo. Muita coisa foi dita pelos homens sobre o que ele falou, mas está aí até hoje, grafado para nossa instrução e benefício a sua palavra. As outras tantas vezes, nós até se nós tirarmos a maldade de lado, a própria dificuldade de entender nos faz levar adiante uma imagem, uma interpretação distorcida. Não entendemos, interpretamos conforme nos era possível e, às vezes, pela nossa imaturidade, interpretamos mal. No passado, muito comum. Hoje, já fica bem mais difícil. Já temos um entendimento mais amadurecido e temos recursos para lançar mão a fim de realmente desenvolver cada vez mais esse nosso conhecimento e discernimento e as nossas boas escolhas, não é? Então, os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente, que hoje vai frutificar. Já tem 160 anos. O hoje, para um espírito imortal, é muito mais que 24 horas. Já vimos, né?
Questão 802, a última questão deste capítulo. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que o Espírito... Vou repetir a pergunta. Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e evidentes que pudessem convencer até os mais incrédulos? Por que eles apareceram em salões? Por que em Paris não apareceram logo no meio de Paris, em praça pública, para que todos vissem? Apareciam, desapareciam, apareciam, respondiam perguntas. Por quê? Não apressam por meio de manifestações tão generalizadas, ou seja, em todo lugar, tão evidentes, que pudessem convencer até os mais incrédulos. Resposta dos espíritos superiores. Desejaríeis milagres, mas Deus os semeia em abundância diante dos vossos olhos, diante dos vossos passos, embora ainda haja homens que os neguem. Coisas acontecem na nossa vida que a gente às vezes põe na conta da sorte. Não tem como nós, espíritos, colocarmos qualquer coisa que nos aconteça na conta da sorte, não é? Nós sabemos que é a providência divina atuando na nossa vida. É a manifestação espiritual da nossa vida que precisamos. A materialização de um espírito. Olha, se eu não vejo a graça de Deus por ela mesma, praticamente assim, transparente, lembrando aqui, não é, daquela parábola que conta se eu lembro, essa eu não sei muito bem de cor, que um homem morreu, não era um homem bom, e foi lá para baixo. E então olhava para cima e via Jesus, e do lado via Lázaro. Eu acho que era Lázaro, que estava ao lado de Deus. Lázaro, um homem pobre, doente, do lado de Abraão. Aí Abraão lá em cima, no alto, Lázaro ao seu lado. E aquele infeliz que teve tanto no mundo e não aproveitou bem as oportunidades, estava lá, a gemer, lá embaixo. E ele diz a Abraão: Pai Abraão, pede que ele vá até os meus, apareça e diga o que os espera, para que eles não façam o que eu fiz. E Abraão diz a ele: mas se eles não ouviram a lei e os profetas, por que acreditariam no espírito que aparece do nada? Não é? Então, se nós não acreditamos em Deus diante da magnificência que a vida nos revela, no sol que nos ilumina, no ar que respiramos, tantas bênçãos que a natureza nos mostra e situações da nossa vida onde a graça de Deus se revela. O que os espíritos aparecendo aqui e acolá e nos falando coisas iam nos deixar chocados, mas o que isso ia mexer na nossa fé e transformar-nos por dentro por causa disso? Não é? Desejarias milagres, mas Deus os semeia em abundância diante de vossos passos, embora ainda hoje haja homens que os neguem. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes hoje alguns homens que negam os fatos mais evidentes que se passam diante dos seus olhos? Não há os que dizem
que não acreditariam mesmo que vissem? Não, não é por meio de prodígios que Deus quer conduzir os homens. Em sua bondade, Ele, Deus, Ele lhes quer deixar o mérito que se convençam eles mesmos pela sua razão. Muito bem. Não vai nos dar, nós precisamos construir a fé e fazer brilhar, então, a nossa luz, realizando o bem, que é isso, que vai nos fazer progredir. E com isso terminamos aqui a lei do progresso. Querem saber a próxima? Amanhã saberemos. Até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos. Muita paz a todos.